Navegar em uma tempestade é um lembrete sério. A natureza não se importa com suas férias. Número 1. O terrível calvário do Norwegian Escape. Em 3 de março de 2019, começou como qualquer outro dia de cruzeiro. O Norwegian Escape partiu da cidade de Nova York com mais de 4.000 passageiros felizes, sonhando com bebidas frutadas e pôres do sol preguiçosos. Em vez disso, eles tiveram assentos na primeira fila para o pior ataque de fúria da Mãe Natureza. Apenas algumas horas após o início da viagem, o navio colidiu diretamente com uma tempestade atlântica desagradável. Estamos falando de ventos com força de furacão e ondas tão grandes que provavelmente poderiam derrubar um arranha-céu. O enorme navio de 515 metros de comprimento tremia e gemia como uma velha máquina de lavar prestes a explodir. Passageiros ouviram estrondos altos e sentiram todo o navio vibrando sob seus pés. Janelas de vidro se estilhaçaram como pipoca, lançando fragmentos no ar. Móveis deslizavam pelos convéses como se tivessem um lugar melhor para estar. Cadeiras, mesas, lâmpadas, nada estava seguro. Pessoas tiveram que desviar de cadeiras voadoras como se estivessem presas em uma versão oceânica estranha de queimada. Algumas pessoas azaradas se machucaram, acumulando hematomas, contusões e histórias selvagens para futuros jantares de ação de graças. Enquanto isso, a tripulação do navio se transformou em super-heróis, correndo pelo caos, acalmando passageiros apavorados e lutando contra móveis quebrados como profissionais. Apesar do caos, o Norwegian Escape fez jus ao seu nome. Nenhuma vida foi perdida e apenas alguns passageiros precisaram de visitas ao hospital por ferimentos leves. Uma vez que a tempestade passou, o navio foi consertado. As bebidas começaram a fluir novamente e as histórias épicas de sobrevivência começaram a se espalhar mais rápido do que o Wi-Fi gratuito. Honestamente, sobreviver a um furacão em um hotel de luxo flutuante. Essa é uma memória de férias muito melhor do que um ímã de geladeira. Número 2. A escala Beaufort monstruosa. Ao difícil, IAU. Você está prestes a levar uma surra do oceano difícil. Quando os marinheiros precisam avaliar o caos lá fora, eles recorrem à escala Beaufort. Este sistema prático criado pelo almirante britânico Sir Francis Beaufort no início dos anos 1800 classifica a raiva do mar de 0 a 12. Uma força Beaufort 0. Mar calmo sem drama. Basicamente, o oceano está tirando uma soneca. Uma força 12. Bem-vindo ao território do furacão, onde os ventos gritam mais alto do que uma criança negada de doce e as ondas ultrapassam 14 metros de altura. Divertido, certo? E não são apenas marinheiros e entusiastas do clima que se importam com essa escala. Passageiros de navios de cruzeiro talvez queiram dar uma olhada nela também. Especialmente quando seu resort flutuante começa a aparecer mais com um liquidificador em alta velocidade. Quando uma tempestade atinge a força 8, as coisas ficam picantes. Ventos sopram entre 63 e 74 km por hora e as ondas podem atingir de 5 a 7 metros de altura. Seu jogo de shuffleboard cancelado. Sua dignidade enquanto desliza pelo convés também cancelada. Na força 10, os ventos chegam a 101 km por hora e as ondas atingem 9 a 12 metros. Agora o capitão pode educadamente pedir a todos que fiquem em suas cabines, a menos que você goste de fingir que está vivendo dentro de uma máquina de lavar. E na força 12, bem, o oceano basicamente tenta engolir o navio. É o show de horror completo. Ondas massivas, ventos uivantes, helicópteros de resgate, o pacote completo. Moral da história, sempre respeite o mar. É grande, é temperamental e não se importa se você acabou de pedir uma piña colada. Número 3. O pesadelo do Grand Voyager no Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados de 2005 deveria ser todo sobre amor e chocolate para os passageiros do Grand Voyager. Em vez disso, a Mãe Natureza deu-lhes um tapa na cara que eles nunca esqueceriam. Partindo de Tunis, Tunísia, em direção a Barcelona, Espanha. O navio estava navegando pelo Mar Balear quando foi atingido por uma tempestade monstruosa. Ondas de 16 metros atingiam a proa como se fosse um evento olímpico. A tempestade foi tão intensa que quebrou as janelas da ponte e fritou o sistema elétrico. Sem motores, sem estabilizadores e sem esperança de uma viagem tranquila, o Grand Voyager era basicamente uma rolha gigante boiando em uma banheira cheia de raiva. Lá dentro era um completo pandemônio. O navio inclinava-se fortemente para um lado, lançando passageiros e tripulantes como bonecos de pano. Móveis voavam, vidros se estilhaçavam, e pode apostar que ninguém estava mais preocupado com jantares românticos.
Pessoas se agarravam a qualquer coisa que não estivesse se movendo, ou pelo menos se movendo menos do que todo o resto. A equipe médica trabalhava como super-heróis, tratando hematomas, cortes e provavelmente alguns corações partidos também. Após horas intermináveis sendo sacudidos, o capitão finalmente enviou um pedido de socorro. 2 navios de resgate tentaram ajudar, mas não conseguiram se aproximar sem arriscar suas próprias tripulações. Porque, é claro, o mar ainda estava em plena birra. Depois de 24 horas miseráveis, a tempestade finalmente acalmou o suficiente para que a tripulação do Grand Voyager ligasse um pequeno motor e seguisse lentamente em direção à Sardenha. Uma vez que chegaram ao porto, parecia que um furacão havia feito uma festa dentro do navio. Vidros quebrados, móveis virados e carpetes que faziam barulho ao serem pisados. Vários passageiros acabaram no hospital, mas contra todas as probabilidades, todos sobreviveram. Definitivamente não foi o dia dos namorados que eles esperavam. Número 4. Anthem of the Seas, um cruzeiro ou um esporte radical? Você sabe que é um cruzeiro difícil quando suas fotos de férias parecem cenas de um filme de desastre. Em fevereiro de 2016, o Anthem of the Seas, uma das cidades flutuantes da Royal Caribbean, levou a aventura no mar um pouco longe demais ao largo da costa da Carolina do Norte. Com mais de 6.000 pessoas a bordo, este navio gigante foi sacudido por ondas mais altas que um prédio de 3 andares e ventos que poderiam arrancar o topete de um rinoceronte em carga. Móveis deslizavam pelos cômodos como se estivessem participando do Dança dos Famosos. Edição Cruzeiro. Vidros se estilhaçavam, água entrava e passageiros se agarravam ao que podiam. Cadeiras, mesas, estranhos, qualquer coisa para se manterem em pé. Vídeos do caos se tornaram virais mais rápido do que você pode dizer "nunca mais vou fazer um cruzeiro", com passageiros traumatizados documentando cada segundo emocionante e horrível. 4.500 passageiros estavam a caminho de casa após seu cruzeiro da Royal Caribbean navegar em uma violenta tempestade atlântica. De repente, o acesso ilimitado ao buffet já não parecia tão atraente quando o seu almoço podia sair voando pelo salão a qualquer momento. E quando você achava que o Anthem of the Seas tinha aprendido a lição, BUM! Outra tempestade atingiu o navio em setembro de 2016, desta vez ao largo de Newfoundland. Embora essa tenha sido um pouco menos dramática, sem sofás voadores, graças a Deus, ainda assim deu aos passageiros outra rodada de bailes marítimos enjoativos e quedas desafiando a gravidade. A Royal Caribbean, no melhor estilo "tá tudo bem, gente", defendeu seu navio, elogiando os estabilizadores e a heróica tripulação por manterem tudo sob controle e evitarem uma sequência ao estilo Titanic. Mas os passageiros não estavam exatamente convencidos. Alguns exigiram medidas de segurança mais rigorosas, enquanto outros decidiram que talvez férias em terra firme, você sabe onde os móveis ficam no lugar, pareciam uma ideia bem mais sensata. Número 5. O pesadelo congelante do Norwegian Breakaway. Quem precisa de filme de terror quando se tem o Norwegian Breakaway em janeiro de 2018? O que era para ser uma escapada ensolarada de Nova York até as Bahamas, virou um pesadelo congelado graças a uma coisa adorável chamada ciclone bomba. Em vez de contornar a tempestade, o capitão resolveu navegar direto por ela. Uma jogada ousada, ou como os 6.000 passageiros chamaram depois, totalmente irresponsável. Ondas de 12 metros e ventos de 200 quilômetros por hora transformaram o navio em uma bola de neve gigante e gritante. Passageiros foram jogados como bonecos de pano. Móveis deslizavam pelos convéses. Água invadia as cabines e áreas públicas por janelas quebradas, inundando tudo como um parque aquático quebrado. O navio inteiro parecia ter perdido uma briga com um monstro de gelo. Havia estalactites penduradas nos corrimãos, espreguiçadeiras quebradas como galhos secos e gente se agarrando a qualquer coisa que não estivesse voando pelos ares. Com as cabines inundadas e o enjoo tomando conta, muitos acabaram dormindo nos corredores ou encolhidos em áreas comuns. Algumas almas mais azaradas chegaram a cair das camas, acumulando fraturas e concussões como troféus tristes. Outros passaram 3 dias usando coletes salva-vidas porque, honestamente, a esperança estava por um fio. Água jorrava pelos pisos, pingava dos tetos e invadia até os elevadores. A tripulação lutava com toalhas e cobertores. Mas sejamos honestos,
Era como tentar secar as cataratas do Iguaçu com um guardanapo. Enquanto isso, o capitão permanecia calado, deixando os passageiros à beira de um ataque de nervos, rezando e postando com fúria nas redes sociais sobre suas férias perfeitas, transformadas em uma loucura congelante. Seguro dizer que muitos juraram nunca mais pisar num cruzeiro. E, com certeza, nunca mais no Norwegian Breakaway. Número 6. O quase desastre do Viking Sky. Março de 2019 deu, aos amantes de cruzeiros, mais um motivo para repensar suas aventuras marítimas. O Viking Sky navegava ao largo da Noruega, com mais de 1.300 passageiros e tripulantes a bordo, quando tudo foi por água abaixo, literalmente. No meio de uma tempestade brutal, os motores do Viking Sky resolveram tirar uma soneca no pior momento possível. Sem energia, o navio começou a ser arrastado em direção à costa rochosa norueguesa como um patinho de borracha indefeso. Lá dentro, era puro caos. Passageiros foram lançados direto para um filme de desastre ao vivo. Agarravam móveis, coletes salva-vidas e, provavelmente, a sanidade que ainda lhes restava. A água invadia o navio por janelas quebradas, cadeiras e mesas voavam, e tudo que não estivesse parafusado se tornava um míssil em potencial. Para piorar, o tempo estava tão ruim que os botes salva-vidas nem puderam ser lançados. Nada de evacuação organizada, era cada um por si. As equipes de resgate norueguesas tiveram que executar uma das operações de helicóptero mais insanas da história. Com o navio balançando como louco e os ventos tentando dar um tapa em todo mundo até a próxima semana, passageiros foram resgatados um por um, direto do convés. 479 sortudos foram içados antes que o clima finalmente desse uma trégua. E o detalhe mais absurdo: tudo aconteceu por causa de um nível baixo de óleo. Isso mesmo. Um pouco de óleo a menos transformou um cruzeiro de luxo em um filme de ação de alto risco. Mecânicos ao redor do mundo provavelmente choraram quando o Viking Sky finalmente mancou de volta ao porto. Os passageiros ficaram com lembranças inesquecíveis, histórias de enjoo que dariam calafrios e, para alguns, uma boa dose de terapia. Da próxima vez, quem sabe dar uma checada no óleo antes de zarpar, né? Número 7. A jornada selvagem do MS Nord. O MS Nord foi construído para aguentar o tranco, feito para rir na cara das tempestades do Ártico. Mas, em um certo dia fatídico, ao se aproximar do porto norueguês de Bodo, a Mãe Natureza resolveu elevar o nível do caos até o volume máximo. O vento gritava como uma alma penada. As ondas batiam no casco como se fossem uma criança birrenta chutando tudo pela frente. Parecia que o navio ia ser esmagado contra as rochas a qualquer momento. Passageiros se agarravam a tudo que estivesse parafusado, enquanto o navio balançava como se estivesse fazendo teste para um filme catástrofe. Lá no alto, na ponte de comando, o capitão nem suava. Um velho lobo do mar com nervos de aço. Ele segurava o leme com firmeza, guiando o MS Nord pelas águas turbulentas como um chefe. Enquanto isso, a tripulação corria de um lado para o outro, prendendo móveis, acalmando os passageiros e provavelmente sussurrando umas orações discretas no rádio. Os estabilizadores do navio lutavam bravamente para evitar que todos virassem pinos de boliche humanos. Centímetro por centímetro, o capitão conduziu o poderoso Nord rumo à segurança. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o navio deslizou para o abraço calmo do porto de Bodo. No momento em que as cordas tocaram o cais, os passageiros explodiram em aplausos, aplaudindo o capitão e a tripulação com a mesma empolgação de quem recebe pizza depois de um dia infernal. Mas nem todos ficaram para a próxima rodada. Ainda tremendo até a alma, alguns desembarcaram e fugiram do navio mais rápido que gente saindo de uma reunião que podia ter sido um e-mail. Relaxar em um cruzeiro? Nunca mais. Aquela tempestade ficaria gravada na memória como lembrete eterno de que o oceano não se importa com os seus planos, mas que heróis com mãos firmes fazem toda a diferença. Número 8. Tempestade Milênia. O banho surpresa do ferry. O final de 2021 já estava estranho o suficiente. Mas aí veio a tempestade Milênia para jogar ainda mais caos sobre o norte da Europa. O norte da Alemanha teve lugar privilegiado na plateia. Especialmente os passageiros azarados que estavam cruzando o rio Elba em um ferry, prestes a viver um dos piores dias possíveis. Imagine isso. Você está tomando um café, rolando o feed no celular, talvez se perguntando se já é hora de comer um pretzel. Quando, de repente, bam! Uma onda gigante acerta a lateral do ferry com tanta força que literalmente estilhaça uma janela.
Vidro voando, água invadindo como se estivesse fazendo teste para o filme Poseidon, e passageiros entrando no modo pânico total, versão desenho animado. Escorregões, gritos, gente derrapando, bolsas voando como se fossem mísseis. A tripulação teve que improvisar na hora, tapando o buraco com o que tinham à mão. Cobertores? Confere. Cadeiras? Também. Os sonhos de uma tarde seca? Estilhaçados, igualzinho àquela janela? Milagrosamente ninguém se feriu gravemente, embora alguns passageiros provavelmente tenham envelhecido uns 10 anos em apenas 10 minutos. E claro, alguém teve que filmar. O momento exato em que a janela explodiu virou um hit viral, assustando milhões de pessoas que lembraram na hora por que evitam sentar perto de janelas em dias de chuva. Naturalmente começaram a surgir perguntas do tipo: ué, e por que esse ferry estava navegando mesmo? Mas a empresa responsável logo respondeu dizendo que o navio era projetado para mares agitados e que toda a tripulação seguiu os protocolos de segurança. Aham, tá bom. Em janeiro, inclusive. Moral da história: se o seu passeio de balsa começar a ficar emocionante demais, melhor dar uma espiada nas janelas. E manter o colete salva-vidas por perto só por garantia. Número 9. O Cruzeiro Rebelde de Weihai. Agora imagine essa cena. Setembro de 2021. Weihai, China. Um dia tranquilo em uma cidade portuária. Pessoas indo e vindo quando, de repente, BAM! Um navio de cruzeiro resolve que já passou da hora de sair da manutenção e embarca sozinho em uma aventura. Isso mesmo. Um cruzeiro enorme, com mais de 300 metros de comprimento e pesando mais de 100 mil toneladas, arrebenta suas amarras e entra em modo rebelde. Testemunhas ficaram boquiabertas vendo aquele colosso flutuante deslizar como um iceberg em câmera lenta, indo direto em direção às pedras afiadas da costa. Imagina ver um navio gigante caminhando tranquilamente rumo a um paredão de rochas. Todo mundo entrou em pânico. Será que o navio vai fazer isso mesmo? Sim, vai. A tripulação, completamente desprevenida, provavelmente tomando café na sala de descanso, correu para tentar retomar o controle. Pena que o oceano já tinha outros planos. O navio continuava avançando e dava para quase ouvir o "i" ecoando por todo o porto. Mas calma, as autoridades locais não iam deixar um cruzeiro rebelde destruir a orla sem luta. Entra em cena a força-tarefa com rebocadores e barcos de resgate. Foi como uma partida de cabo de guerra de altíssima tensão, só que com navios gigantes e muitos gritos. Depois de uma operação digna de Hollywood, as equipes conseguiram controlar o navio e rebocá-lo de volta com segurança. Desastre evitado. Mas que foi uma baita aventura, foi. Da próxima vez, talvez coloquem uma corrente nessa embarcação. Só por precaução. Número 10. A montanha-russa infernal do Carnival Sunshine. Agora imagine isso. Você reserva uma viagem para as Bahamas, já se vê tomando um drink colorido no convés, curtindo a brisa tropical. E de repente, BAM! Você está preso em uma tempestade de 11 horas que parece ter saído direto do filme Twister. Bem-vindo ao pesadelo de 2023 no Carnival Sunshine. Este cruzeiro, com capacidade para mais de 3 mil passageiros, que já andava meio temperamental por conta de problemas mecânicos, decidiu entrar para as manchetes do jeito errado, mergulhando de cara em uma tempestade feroz. Ventos com força de furacão, ondas gigantescas e uma chuva tão intensa que parecia uma montanha-russa aquática, só que sem cinto de segurança. A tempestade não chegou educadamente. Ela explodiu sobre o navio como se tivesse raiva acumulada há anos. Passageiros foram lançados de um lado para o outro como folhas ao vento. Móveis deslizavam pelos convéses como se estivessem fazendo um comercial de parque aquático. As janelas? Nem tente. Várias foram arrebentadas como se fossem feitas de papel. Gente sendo jogada para fora da cama, batendo contra paredes, acumulando ossos quebrados e concussões como se estivessem disputando um prêmio de sobrevivência. Um caos total. À medida que as horas se arrastavam, a tripulação fazia o impossível para manter as coisas funcionando. Mas sejamos honestos, aquilo estava mais para filme de catástrofe do que para spa flutuante. Alguns passageiros se encolhiam nos cantos, rezando por alívio, enquanto outros vestiam coletes salva-vidas achando que iam precisar de um milagre a qualquer momento. Depois do que pareceu uma eternidade, o Carnival Sunshine finalmente conseguiu manobrar de volta para Charleston. Surrado, mas ainda de pé. Passageiros desembarcaram, muitos jurando nunca mais entrar num cruzeiro. E adivinha? A Carnival levou uma chuva de críticas na mídia. Algumas pessoas começaram a pedir inspeções de segurança mais rígidas, porque, né?
Ninguém quer que suas férias se transformem em um passeio aquático de terror. Número 11. O perfeito pesadelo do Explorer of the Seas. Ah, o Explorer of the Seas. Parece o nome de um navio ideal para uma escapada relaxante, certo? Bom, se por relaxante você quer dizer enfrentar uma tempestade perfeita em alto mar e de brinde um surto de vírus estomacal, então sim, perfeito. Em dezembro de 2016, este cruzeiro da Royal Caribbean decidiu dar aos seus 3.000 passageiros mais do que uma viagem. Deu um combo completo de enjoo, desespero e infecção. Primeiro veio o norovírus, aquele famoso vírus estomacal altamente contagioso que já tinha derrubado centenas de passageiros e tripulantes. Agora imagina ficar trancado na sua cabine, se sentindo um boneco dentro de uma centrífuga, e aí, como cereja no bolo, bum! Vem a tempestade com ventos de furacão. O navio balançava violentamente com ondas de mais de 9 metros. Móveis voavam pelos convéses como se estivessem ensaiando para o Dança dos Famosos, edição marítima. Pratos e copos estouravam nos restaurantes como se fosse uma comédia pastelão. Enquanto isso, a água invadia o navio pelas janelas quebradas como em um filme de ação. Passageiros que não estavam ocupados lutando contra o enjoo, estavam rezando para a tempestade acabar logo. E alguns provavelmente preferiam até que o vírus os deixasse em paz. A tripulação, já debilitada pelo surto, dava tudo de si para manter o navio funcional. Mas com a equipe médica sobrecarregada, a cena parecia saída direto de um filme de desastre. Após 24 horas de puro caos, o Explorer of the Seas chegou a Sydney, mais parecendo um guerreiro ferido. Passageiros traumatizados. A imprensa revoltada. A Royal Caribbean levou uma enxurrada de críticas, com muita gente exigindo regras mais rigorosas sobre como lidar com surtos em alto mar. Moral da história: da próxima vez, dá uma pesquisada se o seu navio tem histórico de tempestades e infecções antes de reservar. Número 12. A tempestade de Port Canaveral, quando o vento tentou afundar um navio ancorado. Agosto de 2019, Port Canaveral, Flórida. O gigantesco navio Independence of the Seas, da Royal Caribbean, estava tranquilo, ancorado no porto, provavelmente esperando o embarque de mais uma leva de turistas ansiosos por férias. Tudo parecia em ordem. Até que... surpresa! Uma tempestade do nada decidiu fazer uma visita, como aquelas visitas que ninguém chama, mas vem assim mesmo, causando o caos. O céu escureceu como se alguém tivesse apagado a luz. A mãe natureza chegou com tudo. Chuva torrencial, ventos absurdos, e para completar o combo da destruição, redemoinhos e trombas d'água surgindo como se estivessem em missão suicida. Mesmo ancorado e pesando milhares de toneladas, o navio foi balançado como se fosse feito de isopor. Dentro dele, passageiros e tripulantes se amontoaram em áreas internas, segurando firme em qualquer coisa que não estivesse voando pelos ares. Lá fora, era quase uma batalha naval. Detritos voavam, telhados balançavam. Parecia um derby de demolição no mar. Dentro, o clima era de pânico. Salas sendo invadidas por gritos, móveis dançando sem música, e todo mundo se perguntando, é assim que termina? Mas no meio do furacão emocional e climático, o Independence of the Seas manteve a pose. A tripulação agiu rápido, com sangue frio, organizando os passageiros, controlando os acessos e segurando a barra, literalmente. O navio resistiu, no fim. Apenas danos superficiais foram registrados e, o mais importante, nenhuma lesão grave entre os passageiros. Mas vamos ser honestos. Embora ninguém tenha se machucado, muita gente saiu de lá com os nervos em frangalhos, cabelos em pé e histórias para contar. O tipo de aventura que ninguém pede, mas que todo mundo lembra. Número 13. O atracamento nada elegante em Cozumel, quando 2 navios viraram carros bate-bate. Dezembro de 2019. A cena era digna de um cartão postal. O Carnival Glory, um colosso com mais de 290 metros de comprimento, se aproximava do porto movimentado de Cozumel, no México, pronto para atracar depois de uma viagem tranquila. Mas como sempre acontece nessas histórias, algo deu errado. As águas estavam agitadas, os ventos brincando de empurra-empurra com o navio, e o processo de atracação, que já é complicado por natureza, virou um pesadelo logístico. Era como tentar estacionar uma carreta de ré em uma pista de sabão. E aí, como numa cena cronometrada de comédia pastelão, o Carnival Glory foi empurrado direto contra o Carnival Legend, que já estava atracado.
Isso mesmo. Dois navios gigantes colidiram bem diante dos olhos dos turistas. A colisão foi leve, mas suficiente para causar danos na popa do Glory e um baita susto geral. Parecia uma brincadeira de bate-bate, mas com navios que valem milhões. O barulho do impacto fez muita gente pensar que algo bem mais grave havia ocorrido. 6 pessoas a bordo do Glory sofreram ferimentos leves e foram atendidas pela equipe médica. Nada muito sério. Só alguns arranhões e o orgulho ferido de ter participado de um dos acidentes marítimos mais inusitados da década. Ambos os navios seguiram viagem depois dos reparos iniciais, mas é claro que as piadas e os relatos viralizaram. E a lição ficou. Até os melhores capitães têm dias ruins, e ninguém quer ser o carro que estaciona batendo no outro. Número 14. A viagem insana do MS Epsilon na tempestade Imogen. Fevereiro de 2016. O ferry MS Epsilon estava apenas fazendo sua travessia rotineira de Cherbourg, na França, até Dublin, na Irlanda. Um trajeto simples, sem surpresas. Pelo menos era o que todo mundo achava. Mas aí chegou ela. A tempestade Imogen, com energia de furacão e zero paciência para navios civis. Essa não era uma tempestade qualquer. Era o tipo de monstro atmosférico que não liga se você está num ferry com passageiros a bordo. Em pouco tempo, o Epsilon se viu no meio de uma montanha-russa marítima, sendo jogado de um lado para o outro no mar da Irlanda. A embarcação chacoalhava como uma casca de noz. Ondas gigantes arrebentavam contra o casco com uma força brutal. Lá dentro, era como uma cena ao vivo de filme de desastre. Passageiros agarravam móveis, malas e até uns aos outros, tentando não serem lançados pelos ares. Enquanto isso, pratos, copos e bandejas voavam pelas áreas de refeição, transformando o restaurante em um campo minado de cacos e louça quebrada. Conforme a tempestade aumentava de intensidade, o navio passou a sofrer danos reais. Janelas estouraram, portas foram arrancadas como se fossem de papelão molhado. A água, claro, aproveitou para invadir tudo, entrando por rachaduras e frestas como se tivesse pressa de ver o que havia dentro. Os motores do Epsilon gritavam como se estivessem dizendo "Não aguento mais!". Mas, de algum jeito milagroso, o navio seguia em frente, resistindo bravamente. Foram 24 horas de terror flutuante, com cada minuto parecendo uma eternidade. Finalmente, o ferry conseguiu chegar ao porto de Dublin, mais remendado do que inteiro, mas inteiro o suficiente. Passageiros desembarcaram cambaleando, alguns vomitando, outros chorando, todos exaustos, mas acima de tudo aliviados. E provavelmente com um novo medo vitalício de barcos em dias nublados. E pelo menos ganharam uma boa história para contar, ou talvez um motivo para nunca mais dispensar o avião. Número 15. El Faro, o naufrágio que jamais deveria ter acontecido. Em 2015, o SS El Faro, um veterano dos mares com décadas de serviço, enfrentou o que seria sua última jornada. Uma tragédia que escancarou falhas humanas, mecânicas e administrativas. O navio foi engolido pelas águas depois de enfrentar um furacão de categoria 4. E não foi acidente, foi erro atrás de erro. Construído em 1975, o El Faro já tinha enfrentado de tudo. Mas dessa vez, ele navegava direto para o olho do furacão Joaquim. O capitão Michael Davidson, um marinheiro experiente, decidiu seguir viagem mesmo com alertas de tempestade severa. Talvez por excesso de confiança. Talvez por pressão de cronograma. De qualquer forma, foi uma escolha fatal. À medida que o furacão se aproximava, os problemas começaram a aparecer. Os motores falharam. O casco, corroído pela idade e falta de manutenção, começou a ceder. O navio já não respondia aos comandos com eficiência. E para piorar, os botes salva-vidas eram ultrapassados e inadequados para condições extremas. Mesmo diante da ameaça crescente, a tripulação permaneceu a bordo seguindo ordens. Quando finalmente se deu o aviso de evacuação, já era tarde demais. A tripulação tentou resistir, com Davidson fazendo os últimos esforços para manter o navio flutuando e evacuar os colegas. Mas o El Faro afundou, levando consigo todas as 33 pessoas que estavam a bordo. O desastre provocou uma onda de indignação e levou a reformas nas normas de segurança marítima. Foi uma dura lição sobre negligência, excesso de confiança e a importância de ouvir a natureza quando ela dá sinais claros. Hoje, o El Faro repousa a mais de 4.500 metros de profundidade, como um monumento sombrio às más decisões e à fragilidade humana diante da fúria do oceano. Número 16.
O desastre bilionário do Costa Concórdia rebobina aí para o dia 13 de janeiro de 2012. O Costa Concórdia, uma verdadeira cidade flutuante com mais de 190 metros de altura e capacidade para mais de 4.000 passageiros, navegava alegremente pelo Mar Tirreno, na costa italiana. Tudo em paz, ou quase. O capitão Francesco Schettino, conhecido posteriormente como o Capitão Fugitivo, decidiu que seria uma boa ideia fazer um salute à ilha de Giglio. Isso mesmo, queria passar pertinho da ilha, dar uma buzinadinha, impressionar turistas e, quem sabe, a moça que o acompanhava no jantar. Só que, surpresa, matemática náutica não era o forte dele. O navio se aproximou demais e raspou em uma formação rochosa submersa. O impacto rasgou o casco como se fosse uma lata de sardinha. Resultado: um rombo gigantesco e um desastre em câmera lenta. Luzes piscando, alarmes berrando. O navio começou a se inclinar perigosamente, transformando-se em um Titanic moderno. E enquanto os passageiros recebiam a clássica mentira, foi só uma pane elétrica, a realidade se impunha. O Costa Concórdia estava afundando, e ninguém estava preparado. Na hora da evacuação, o caos reinou. Alguns botes salva-vidas ficaram inutilizados porque o navio já estava inclinado demais. Pessoas pulando no mar, crianças chorando, gritos por todos os lados. E o capitão já estava em terra firme, isso mesmo. Enquanto passageiros ainda lutavam para escapar, Schettino já havia caído num bote. Segundo ele, acidentalmente. A guarda costeira italiana chegou a gritar com ele por rádio: "Volte ao navio, comandante!" Mas ele ficou onde estava, alegando que havia tropeçado e caído no bote. Muito conveniente. No fim das contas, 32 pessoas perderam a vida. O navio virou manchete no mundo inteiro. O prejuízo? Mais de 2 bilhões de dólares. Isso dá mais de 10 bilhões de reais. Um dos acidentes marítimos mais caros da história. O Costa Concórdia foi içado e desmontado, pedaço por pedaço, em uma operação que durou anos. O capitão Schettino acabou condenado a 16 anos de prisão por homicídio culposo, abandono de navio e outros crimes. A Carnival, dona da Costa Cruzeiros, levou uma bela surra de reputação. E o resto do mundo aprendeu uma lição importante. Se seu capitão disser que vai mostrar algo legal durante o jantar, talvez seja melhor colocar o colete salva-vidas. Número 17. O Oceanos. Quando os artistas salvaram o navio abandonado pela tripulação, já imaginou estar a bordo de um navio que está afundando e descobrir que a tripulação inteira desapareceu? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o Oceanos em agosto de 1991. Uma história tão absurda que parece roteiro de filme. Só que real. E o mais incrível, quem salvou os passageiros não foram marinheiros experientes, mas os músicos e animadores. O Oceanos, um navio de cruzeiro grego com 571 pessoas a bordo, começou a afundar ao largo da costa da África do Sul. Primeiro foi um problema no sistema de esgoto. Depois, um vazamento no casco. E então, o navio começou a inclinar e perder energia. Resultado, total caos. A tripulação, percebendo que o bicho ia pegar, fez o quê? Fugiu. Isso mesmo. Muitos oficiais e funcionários simplesmente abandonaram o navio, pegando os botes salva-vidas e deixando os passageiros para trás, no escuro, sem informações e cercados por água entrando em todos os compartimentos. Mas foi aí que aconteceu o impensável. Os artistas do navio, como o guitarrista Moss Hills e a cantora Julie Hills, decidiram que não iam morrer ali. Muito menos deixar que os passageiros morressem. Eles tomaram conta da situação. Assumiram o sistema de som, organizaram os grupos, acalmaram os turistas em pânico e, com sangue frio, começaram a coordenar a evacuação. Com praticamente zero treinamento, os artistas ajudaram a lançar botes salva-vidas e ainda se certificaram de que os idosos e crianças embarcassem primeiro. Enquanto isso, a tripulação já estava em terra firme, longe do caos. Mas nem tudo foi simples. Muitos botes foram lançados com metade da capacidade, deixando mais de 200 pessoas presas no navio afundando. A situação ficou tão desesperadora que as autoridades sul-africanas acionaram a Força Aérea. E aí começou um dos resgates mais espetaculares da história marítima. Helicópteros chegaram e começaram a retirar os passageiros um a um em uma operação tensa, no meio de ventos fortes e mar revolto. Ao todo, todos os 571 ocupantes foram salvos, sem uma única perda de vida. O navio Oceanos afundou totalmente.
Mas o que ficou na memória do mundo foi a coragem de um grupo de músicos e comediantes, que, na hora mais difícil, mostraram mais liderança e humanidade do que toda a tripulação. Hoje, o caso do Oceanus é estudado como exemplo de falha operacional extrema, e também como um raro conto de heroísmo civil em alto mar. As tempestades finalmente afrouxaram seu domínio, mas as marcas que elas deixaram... essas ficaram gravadas para sempre. Passageiros de todos esses cruzeiros, ao pisarem novamente em terra firme, carregavam algo além das malas. Lembranças intensas, traumas, histórias inacreditáveis e uma nova noção do que significa desafiar o mar. Os navios, agora remendados e reparados, permanecem como testemunhas silenciosas da força bruta da natureza. Cada casco amassado, cada janela estilhaçada, cada poltrona que voou conta uma parte dessas sagas surreais. Porque quando o oceano resolve mostrar quem manda, não importa quantas estrelas tenha o seu cruzeiro ou o quão luxuoso seja o buffet, você está nas mãos dele. Se essas histórias pareceram absurdas demais para serem reais, bem, são mesmo. E todas aconteceram.